mas a gente vai ter que agora ao vivo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está falando nesse momento. Vamos acompanhar. 100% a venda dos carros sustentáveis. Aquele carro de entrada, que é o carro mais barato, que é flex fuel, emite menos, ambientalmente melhor, maior reciclabilidade e um carro mais barato. Então a retirada do IPI e mais o desconto das montadoras fez a diferença. 11,35% a mais de venda, julho desse ano com julho do ano que vem, e comparando julho com junho agora, o crescimento foi de 13%. Então, isso ajudou enormemente aí, dados da FenaBrave. Depois, trazer aqui a informação, o Conselho de Ministros da CAMEX aprovou o Brasil entrar com a consulta na OMC. Então, está aprovado pelo Conselho de Ministros da CAMEX. Aí o presidente Lula agora vai decidir como fazê-lo e quando fazê-lo, mas já há aprovação da CAMEX. A outra, fizemos reunião hoje com o setor do agro. A mesa diminuiu, porque alguns setores já foram excluídos. Suco de laranja, que era importantíssimo, já foi excluído. Celulose também já foi excluído. Uma parte da área de madeira também já foi excluída. E reunimos os outros setores que têm grande exportação para os Estados Unidos. 45% foi excluído da taxação, 20% está na seção 232, aí é igual para o mundo inteiro, não tem diferença do Brasil para os demais países, dá 65%. E 35% é o desafio de trabalharmos aí para reduzir a alíquota e ou excluir também como os demais setores. E conversamos também com os setores sobre possibilidade de novos mercados. Então a Apex vai se concentrar também nesse trabalho. O ministro da Agricultura está aqui, o Fávaro. Nós temos possibilidade muito boa com União Europeia e Reino Unido, porque lá atrás houve bloqueio por questão sanitária que pode ser superada. Então, buscar novos mercados e, a partir de hoje, começa a vigorar o Acredita Exportação, que é um reintegra de transição. Então, a partir de hoje, as pequenas empresas que exportarem vão ter de volta 3% do valor exportado. E aí o pleito do setor empresarial hoje foi estender esse reintegra de transação para as demais empresas que estão prejudicadas na sua exportação para os Estados Unidos. Agora, a partir de hoje, toda pequena empresa no Brasil que exportar para qualquer lugar do mundo, ela vai ter devolução imediata de 3% do valor. É o chamado Acredita Exportação. Presidente, nós ouvimos relatos do setor de saírem frustrados da reunião por não ter nenhuma medida ainda concreta. Como que o senhor... Não, nós estamos terminando, um trabalho conjunto de vários ministérios. Estamos concluindo as medidas do chamado plano de contingência e é questão de dias, isso vai estar resolvido. Conosco não tem pré-datado, é PIX. Na hora que resolver, paga. Presidente, o senhor falou da Acredita Exportação, o senhor falou então que vai ser estendido isso a todos aqueles produtos. Não, é o seguinte, a partir de hoje, entra em vigor a lei sancionada pelo presidente Lula do Acredita Exportação. Então, toda exportação de micro e pequena empresa tem devolução de 3% do valor. Porque quando você exporta um produto, ali dentro tem um imposto embutido, que precisa ser devolvido, chama crédito tributário. Como o impacto fiscal não é pequeno, então foi feito para as pequenas empresas, vai dar um empurrão aí nas pequenas empresas poderem exportar mais. Mas isso não vai ser estendido para as empresas? O pleito deles é que haja para as médias e grandes empresas que seja estendido isso que foi feito a partir de hoje para as pequenas empresas. Nós vamos avaliar o custo disso.
Presidente, foi dito pelos setores também que há uma divergência de narrativa entre os ministros sobre, entre aspas, os louros dos regimes de exceções. Um representante do setor de pesca disse que alguns ministros dizem que fez parte da negociação, outros foi decisão unilateral. Fez parte da negociação ou não? Não, nós estamos desde março negociando com os Estados Unidos. Claro que por nós não teria nenhuma taxação de 50%, até porque não se justifica. Não tem a menor justificativa quando os Estados Unidos exportam para nós, dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 é zero o imposto. Zero, não é 10, é zero. E a tarifa média é 2,7%. Então nós queremos que todos sejam excluídos. Agora, já foi um passo importante, que tiramos 65% da exportação, que o ano passado foi 40 bilhões de dólares. E também é importante destacar que este ano, de janeiro a junho, a nossa exportação para os Estados Unidos, ela cresceu 4,7%. E a dos Estados Unidos para nós, 11,7%. Quase 2,5 vezes a mais, o que não justifica o que essa também. Consulta ao OMC pode resolver, já que o próprio Estados Unidos já travou a OMC, o presidente Trump falou que não liga muito, enfim. O que isso poderia resolver para a gente? Nós defendemos livre comércio ganha a sociedade, você é mais eficiente no setor, eu compro de você, ela é mais eficiente, eu compro dela, eu sou mais eficiente, eu vendo. Nós defendemos o livre comércio e o multilateralismo. Por isso o Mercosul, o acordo que foi feito com Singapura, com o EFTA e com a União Europeia, que é o maior acordo do mundo de 2 grandes blocos. Presidente, saiu no DO aquela questão de usar compras públicas para incentivar, por exemplo, o setor de saúde. Como é que essa estratégia pode ser utilizada para ajudar o setor de alimentos? O governo pretende investir mais em compras governamentais desses produtos perecíveis que podem morrer por conta do tarifaço? Olha, o plano de contingência, ele prevê várias medidas. Crédito, prevê uma delas, pode prever compras governamentais, não tem uma proposta, você tem várias medidas que devem estar sendo concluídas aí e aí vão ser anunciadas. Vou só ouvir o nosso Fávaro, pode dar uma palavra sobre o agro aqui. Rapidinho, saíram notícias... Tudo bem, presidente. Eu acho que o presidente já, boa tarde a todos, já fez um resumo importante, há um plano de contingência então sendo elaborado, né? Mas também nós ficamos no foco de algumas regulamentações internas que podem aumentar o consumo de produtos que eram exportados. Isso gera oportunidades, nós estamos avaliando com a área técnica para anunciar juntos e ampliar aquilo que já é um legado deste governo, do governo do presidente Lula, o vice-presidente Alckmin tem viajado tanto conosco, o MRE, a Apex. Nós estamos hoje com 398 novos mercados, de forma muito plural ainda, bem diversificado o que foi aberto os mercados, e a gente então enxerga algumas oportunidades para ampliar isto nesse momento. E são mercados importantes que estão gradativamente na fila de finalizar o protocolo sanitário, a retomada de alguns que foram suspensos, como por exemplo, já disse o vice-presidente Alckmin, o pescado para o Reino Unido e para a Comunidade Europeia. O Reino Unido terminou o protocolo e a gente então agora é uma ação mais política, formalizar a reabertura desse mercado. Vistorias, Japão, que já fez auditoria aqui para a carne bovina, então é um processo que a gente vai intensificar para minimizar os impactos e com isso é estruturante, que bota o Brasil cada vez mais nas oportunidades internacionais. Lista de exceções, ministro, lista de exceções, assim, quais serão as prioritárias, assim, ou o governo trata todos como carinho só? Assim? Olha, tem produtos que, na medida que é mais dependente do mercado norte-americano, precisa ser tratado de forma mais especial neste momento. Mas, de novo, 398 novos mercados abertos, atendeu todo o segmento da pecuária brasileira. Mas a carne bovina, ministro, né? Carne bovina. Na reunião da ABEC que teve, eles falaram, o ex-secretário Perosa falou em crédito. Você já estuda essa medida? Veja, como é que é possível? Essa questão, né, acho que o vice-presidente Alckmin já falou das medidas que estão sendo tomadas para crédito, para todos os benefícios. No que tange a nossa ação,
Por exemplo, o mercado do Vietnã, estamos falando especificamente então de carne bovina. O mercado do Vietnã é um mercado que a gente buscava abrir há mais de 20 anos, abriu em março. 2 plantas frigoríficas se habilitaram. Imagine se a gente se esforçar agora e habilitar 15, 20, 30 plantas frigoríficos. Amplia os mercados. E para o café, okay? Tem um plano específico, ministro? Vários, algumas coisas estão acontecendo. Presidente, a gripe aviária que ainda não foi totalmente superada em termos de exportações, né? A China ainda não retomou a compra, alguns outros países também. O senhor acredita que podem vir novidades nessa semana que também ajudem a amenizar o impacto do tarifaço? Veja, com relação à gripe aviária, nós tivemos, no momento da confirmação do caso, 32 ou 33 países fecharam completamente o mercado brasileiro. Hoje, se eu não me engano, deve estar em 7 ou 8. Mas destes 7, 3 não compram nada. Portanto, se resume a 4 mercados que compram do Brasil. Desses 4, se a gente resolver, então, a retomada por China, União Europeia e Chile, praticamente zerou o impacto comercial da gripe aviária. O Chile já está pronto para retomar. Nós estamos nas últimas negociações com a União Europeia e a China, ok? Obrigado. Obrigada, gente. Acompanhamos o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e também o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin falando sobre várias das medidas para ou tentar diminuir a pressão dos preços aqui no país, a exemplo dos carros considerados aí de acordo com as questões ambientais. Esses carros começam a ter o desconto do IPI, além do desconto também oferecido pelas próprias concessionárias e montadoras, e os planos necessários para ampliar a exportação com outras regiões do mundo, diante da tarifação que começará a valer nesta semana dos Estados Unidos para o Brasil. Inclusive, ainda nessa edição, a gente vai falar da possibilidade de abertura de mercado de exportadores de café para a China. Vários foram habilitados e o Brasil vê com muita positividade essa situação, porque o café não entrou naquela lista de produtos isentos do tarifaço de Donald Trump. Como é que você avalia o que está sendo discutido e as medidas propostas até agora, Gani? Tem 2 pontos, né? A abertura de mercado é sempre muito bem-vinda, ou seja, essa diversificação. Inclusive, eu acredito que o tarifaço de Donald Trump, não só contra o Brasil, mas contra vários países do mundo, 123, vai fazer exatamente esse movimento. Os países vão buscar alternativa, novas alianças comerciais. Agora, em relação a subsídios, sejam eles via taxa de juros, BNDES que se aventou, ou via imposto, né? Alguém está pagando essa conta. Quem paga essa conta é sempre os mesmos, ou seja, a própria população brasileira, né? Então, por esse canal, não acho que seja positivo. Fala, Musa. Assina embaixo. É importante a gente mencionar um pouco dessa pauta de trocas do Brasil com o exterior, né? É interessante, eu estou mergulhado relativamente nisso para entender que eu estou produzindo coisas a respeito disso lá no meu canal, da China. A China vem com um momento importante da economia, com uma dificuldade. No começo do século, ela produziu, construiu cidades, portos, aeroportos, rodovias. Agora, transformar tudo isso numa economia de consumo está se mostrando muito difícil. Hoje saiu uma matéria, por exemplo, que 1/3 das cidades na China simplesmente usam 100% da arrecadação para pagar a sua dívida. Não há mais espaço fiscal para manter absolutamente nada. 25% do PIB chinês, ele é do setor imobiliário, em toda a cadeia produtiva, que está com um grande problema. Então, meu grande ponto é, se eles estão com dificuldade de consumir internamente para manter o crescimento em 5%, o governo vem injetando mais dinheiro, estão bastante endividados, os gastos, os números lá são bastante duvidosos e difíceis de conseguir números reais. Portanto, a China, que é um mercado consumidor daquilo que nós produzimos, e grande parte do que nós exportamos, eles também produzem, por exemplo, como aço e algum tipo de commodity. Portanto, a pauta exportadora do Brasil para a China, ela é algo sem valor agregado. Já o que os Estados Unidos compram daqui, eles são produtos semi-manufaturados e, portanto, têm um valor agregado maior. Então, transformar a China no principal, quer dizer, é o maior parceiro comercial quantitativamente, mas qualitativamente não necessariamente é tão fácil. Isso é facilmente mostrado dentro do balanço de pagamentos, que é algo razoavelmente técnico, mas simples também de ser entendido. José Maria Trindade, o governo começa a apresentar algumas propostas que miram o subsídio, de certa forma, como a concessão de crédito com taxas mais atrativas por meio do BNDES. Como é que você avalia essa situação num país que já está lutando bastante para manter as contas em dia? Pois é, e fica muito caro, por isso começa exatamente pelas micro e pequenas empresas.
Mas o volume das micro e pequenas empresas, somado, né, acaba onerando mesmo. Eu estou sentindo muita falta ainda no debate, eu sei que esse debate está acontecendo dentro do governo, sobre a resposta, né? Passada essa fase aí de negociar as tarifas com os Estados Unidos, o Brasil já está discutindo internamente o que fazer com relação às importações norte-americanas para o Brasil. E ali há uma divisão de que, olha, nós não devemos onerar as importações, primeiro pela qualidade das importações norte-americanas, que são importações muito ali na área de maquinário, né, de bens de produção, isso é positivo para o país, mas principalmente porque poderia provocar uma reação maior dos Estados Unidos. Então, eu estou sentindo falta exatamente desse debate sobre resposta, ou seja, se o Brasil vai usar a lei de reciprocidade e vai taxar. Sobre essas reuniões que o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin está fazendo, eu achei muito importante. Primeiro porque isola o presidente Lula, né, e deixa ele para ficar nos discursos e tal, e depois bater um martelo, mas isola o presidente Lula, mas dá ali à equipe técnica, aos ministros, o posicionamento de governo. E tive que viver num governo de PT, que é o governo do PT, do presidente Lula, né, mesmo que seja o vice-presidente falando, mas é em nome do governo, nós defendemos o livre mercado, nós defendemos o livre comércio. É impressionante como isso é bom. Isso é bom. O livre comércio, ele enriquece de conhecimento, de técnicas, o país. Antigamente eram as guerras, né? Os países iam para as guerras e voltavam cheios de novidades. Agora não precisa ter guerra, você pode importar, exportar e visitar os países para conhecer. Eu acho muito importante procurar novos caminhos e isso está sendo feito. Eu venho falando isso aqui desde o início desse debate. É uma parte importante, 40%, segundo me informaram, da exportação para os Estados Unidos, né, já estão sendo ali direcionados para outros países. Não pode ficar sem o mercado norte-americano, mas é preciso abrir novas opções. E isso aí, sabe, Cine, acende uma luz amarela muito forte sobre a China. Nós estamos dependentes demais da China. Se lá na frente a China tomar uma decisão assim, será um caos aqui no Brasil. Fala, Musa, rapidinho. Rapidamente, só para quem não é da parte econômica, quando a gente fala que os subsídios todos nós pagamos, como o Alan muito bem colocou, é porque isso é utilizado com dinheiro público. Então, é o dinheiro do pagador de imposto que, quando o governo capta esse dinheiro de todos nós, ele paga uma taxa de juros mais alta. Quando ele empresta para aqueles que ele considera privilegiado ou setores que ele considera privilegiado, ele empresta uma taxa de juros menor do que aquela que ele remunera aos investidores. Portanto, ele tem prejuízo. E quem é ele? Pagador de imposto. Todos nós. É o dinheiro público e isso faz com que a dívida aumente, a moeda desvalorize e o seu poder de compra caia. Agora, só para finalizar, eu concordo inteiramente com o Zé Maria. Agora, eu paguei para ver, ou eu vivi para quê? Vendo o presidente da China, que é do Partido Comunista, e o Lula pedindo livre comércio. Pois fiel. Fala, Piperno, remate. Eu acho que o Zé Maria, ele deve estar com uma escuta aqui pelos corredores da Jovem Pan, para bisbilhotar as minhas conversas com o Alan Gani sobre essa questão do Lula e o livre comércio. Porque eu e o Alan Gani nos divertimos muito com o fato, mas assim, cada vez mais cristalino, de que o esquerdista Lula, por incrível que pareça, é sim muito mais adepto do livre comércio do que o direitista presidente Trump. Para espanto e questão existencial, inclusive, da própria direita trumpista aqui do Brasil. E vejam só, o presidente Lula, todo dia ele fala da tentativa de fechar o acordo de livre comércio com a União Europeia. Inclusive, ele impôs um prazo para isso. E se ele não conseguir, inclusive, entregar, sem dúvida nenhuma, será mais do que uma decepção, mas um fracasso político dele. Porque ele disse que até o final do ano, até o final do período em que ele estará à frente aqui do Mercosul, esse acordo vai ser fechado. E do outro lado também há muita gente favorável a isso. Então, vejam, o presidente Lula, por mais que possamos criticar uma série de coisas, o presidente Lula nunca foi a favor de fechar a economia do Brasil para o resto do mundo. Quem foi, por exemplo, durante muito tempo,
mais a favor de se impor barreiras, tarifas e tal, foi, por exemplo, a Fiesp. Foram empresários brasileiros temerosos aí da concorrência externa. Então, acho que chegou sim ao momento da gente colocar isso muito às claras e, sobretudo, lutar para que o país abra, sim, a sua economia para o exterior, porque, como disse o Zé, o Brasil tem que diversificar os seus mercados. É verdade, a China é o mais importante mercado para as exportações brasileiras, indiscutivelmente. Os Estados Unidos são cada vez menos relevantes, mas ainda há uma série de empresas que dependem de exportações para o mercado americano.